Olá e bem-vindos. Hoje a gente tem um material que é, olha, um prato cheio. É um texto acadêmico que se debruça sobre uma divisão que parece ser a base de todo o esoterismo ocidental, né? Aquela clássica. A tal da alta magia contra a baixa magia. E o que chama a atenção logo de cara é que isso não é só um jeito de organizar as coisas, tipo, botar em caixinhas. Não mesmo. Essa separação está carregada de juízo de valor, sabe, de preconceito. Então, nossa missão aqui hoje é meio que desvendar o que define cada uma e, principalmente, investigar se essa classificação é neutra ou se ela, na verdade, reflete uns conflitos históricos e culturais bem mais fundos. Esse é o ponto central. E para começar a desembaranhar isso, é quase obrigatório citar o Aleister Crowley, né? Com aquela famosa definição dele. Ah, sim. Magia é a ciência e arte de causar mudança de acordo com a vontade. Do Crowley, o texto que a gente está analisando aponta para outra figura como o codificador dessa divisão toda. Quem seria? Um ocultista francês do século XIX, Eliphas Levi. Eliphas Levi, claro. O autor de Dogma e Ritual da Alta Magia. Peraí, só pelo título, ele já está dizendo de que lado ele joga, né? Completamente. O projeto do Levi era enorme e, de certa forma, um projeto de marketing, sabe? Ele queria, assim, tirar a magia do campo da superstição. Limpar a imagem dela. Isso, apresentar como uma ciência respeitável, uma disciplina que podia conversar de igual para igual com a religião, com a filosofia. Ele queria trazer a magia de volta para a elite cultural da Europa. Tá. E como ele fez isso na prática? Como se limpa a imagem de algo tão controverso? Pela estrutura. O livro dele é a chave de tudo. Ele divide em duas partes. Dogma, que é a teoria, a filosofia por trás, A parte cabeça. a parte cabeça, e depois o ritual, que é a prática. Só essa escolha já cria um elitismo. O dogma vem antes, a mensagem é clara. Antes de fazer, você precisa saber. E saber, no contexto dele, era dominar uns sistemas bem específicos. Exatamente. Sistemas europeus, complexos tipo a cabala, o hermetismo, exigia erudição, estudo. Entendi. Então ele basicamente criou um vestibular para ser mago. Se você passasse na prova teórica, com a bibliografia que ele aprovava, aí sim o que você fazia era alta magia. E quem não tinha acesso a isso? Quem vinha de outra tradição, de uma tradição oral, por exemplo, acabava caindo na vala comum, virava outra coisa. Uma coisa menor, imagino? Exato, era visto como algo menos evoluído. A régua já nasceu torta, né? Ok, então vamos começar por essa régua, pelo topo. O que, afinal de contas, é essa tal de alta magia? Qual é a busca dela? A busca é sempre por algo transcendental. O foco não está no mundo material, mas no mundo interior. Por isso que um sinônimo muito comum para ela é alquimia espiritual. Certo. O objetivo não é transformar chumbo em ouro de verdade, mas transformar a própria alma. É um processo de autoaperfeiçoamento, de retificação interior. Isso me lembra muito a ideia da pedra filosofal, a busca por ela. A conexão é total. Tem até uma máxima alquímica que o texto que a gente usou destaca para resumir essa essência da alta magia. É o acrônimo Vitriol. Vitriol? Soa como algo corrosivo, até perigoso. Parece, né? Mas o significado oposto é uma frase em latim. Visita interior a terra, rectificando in venis occultum lapide. Uau! E o que isso quer dizer? Visita o interior da terra, retificando-te, e encontrarás a pedra oculta. A terra, aqui, é uma metáfora para o nosso próprio ser, sabe? Para o nosso inconsciente. E a pedra oculta seria o quê? A nossa essência. A nossa centelha divina. A verdade interior. É uma jornada para dentro, totalmente para dentro. Uma jornada bem solitária e intelectual, pelo jeito. Exige muito estudo, né? Muito. E o texto reforça que esse conhecimento era por natureza restrito. Tinha aquela ideia de não jogar pérolas aos porcos, o que só aumenta esse caráter elitista. Certo. Para praticar a alta magia não bastava ter fé e intuição, precisava de disciplina intelectual e acesso aos livros certos. E isso tudo se materializa na figura central dessa prática, o mago cerimonial. Ah, essa imagem é clássica. A pessoa de manto, dentro de um círculo, com os livros abertos. Mas qual é a psicologia por trás dessa figura? O que move essa pessoa? A palavra-chave é uma só: controle. O mago cerimonial busca o domínio absoluto da realidade.
O texto descreve a prática como sendo intelectualizada e fria, baseada numa separação quase platônica entre espírito e carne. Entendi. O corpo e as emoções são vistos como uma distração. Exato. São ruídos que precisam ser silenciados. O mago tem que ser um pilar de vontade, uma rocha, para poder, como a fonte diz, escravizar entidades e ordenar eventos. Escravizar entidades. A linguagem é muito forte, né? É uma linguagem de poder, de dominação. É uma disciplina extremamente rigorosa. E se esse é o método, qual é o objetivo final? Onde toda essa disciplina leva? Leva ao que é considerado o ápice da alta magia, a teurgia. Teurgia. A palavra significa literalmente obra divina. É a arte de se comunicar, de se unir a hierarquias superiores. Anjos, deuses, o que o texto até chama de comunhão dos santos. É a busca pela fusão com o divino. E como essa fusão aconteceria? Tem uma técnica específica para isso? Tem. E aqui o nosso material de análise traz uma distinção técnica que, olha, é a chave de tudo. A diferença entre invocação e evocação. Parece um detalhe, mas muda tudo. Certo, vamos lá. Invocação versus evocação. A invocação é a prática da teurgia, tá ligada à alta magia. É o ato de chamar uma força, uma divindade, para dentro de si. O objetivo é a união, é você elevar sua consciência para comungar com aquela força, se identificar com ela. Você quer se tornar um canal para o divino. Perfeito, é isso. Agora, a evocação. É o oposto. É o oposto. É chamar uma entidade para um espaço externo, confinado. É o clássico círculo mágico no chão. A entidade é conjurada para fora do praticante. Para que ele possa, sei lá, negociar, pedir alguma coisa. Exato. Extrair informação, pedir um favor. Na invocação, a busca é por união. Na evocação, a busca é por controle sobre algo que está fora de você. Fica bem nítida a diferença de propósito. Uma é sobre se transformar por dentro, a outra é sobre transformar o mundo do lado de fora. Ok, entendemos esse caminho do controle, da transcendência. Agora vamos descer um pouco dessa torre do mago. E o outro lado da moeda? O que define a baixa magia? Se uma palavra resume a alta magia, é transcendência. A palavra que resume a baixa magia é pragmatismo. Direto ao ponto. Total. O foco é em resultado imediato, concreto. Não se busca a iluminação da alma, mas resolver os problemas do dia a dia. É a magia funcional. Conseguir um amor, ter sorte num negócio, curar uma doença, proteger a casa. É a magia da vida real, sabe? E se a prática da alta magia é fria e intelectualizada, a da baixa magia deve ser bem diferente. O oposto completo. O texto usa termos que são uma oposição direta. É uma magia de cunho terrestre, baseada na carne, no suor e no desregramento dos sentidos. Uau! Enquanto o mago cerimonial reprime o corpo, aqui o corpo muitas vezes é o próprio instrumento da magia. Os rituais são mais simples, mais acessíveis, usam feitiços falados, ervas do quintal, coisas do cotidiano. Não precisa daquela parafernália toda. Essa descrição de carne e suor soa um pouco pejorativa, não? Isso já vem da origem da classificação. Esse tom já está na origem. Era exatamente assim que os ocultistas como Levi viam essas práticas, como algo mais cru, menos evoluído, ligado aos instintos baixos. Mas, por outro lado, o nosso texto traz um exemplo antropológico de Papua Nova Guiné que dá outra perspectiva. E qual seria? Lá, a lei diferencia a boa magia, que é a que cura, que garante a fertilidade, da magia negra, que causa dano. A questão não é se a magia é alta ou baixa, mas se ela é útil para a comunidade. A régua é social e não metafísica. Faz muito mais sentido. Então, voltando para aquela divisão técnica, se a invocação, o chamar para dentro, é da alta magia, a evocação, o chamar para fora, se encaixa aqui na baixa magia.
Perfeitamente. Sistemas como a Goetia, que é famosa por aquele catálogo de 72 espíritos. Ah, sim, que podem ser evocados para conseguir coisas. Isso, para obter riqueza, conhecimento, manipular eventos, tudo isso é classicamente rotulado como baixa magia. Por quê? Porque o objetivo é material, é um resultado no mundo físico. E me parece uma operação de altíssimo risco. Imenso. Na evocação, o praticante está numa negociação tensa, quase uma queda de braço, com uma força que ele não controla totalmente. Ele precisa do círculo de proteção, dos nomes divinos, de uma concentração absurda. O texto deixa claro que o risco de possessão, de loucura ou até de morte, se o ritual der errado, é considerado real. É o controle externo levado ao limite. Exatamente. Tentar subjugar uma força da natureza para realizar um desejo pessoal. Certo. O mapa está traçado. De um lado, alta magia, espiritual, interna e invocação. Do outro, baixa magia, material, externa, evocação. Parece tudo muito arrumadinho, né? Quase científico. Mas é aqui que a análise fica interessante de verdade. Porque o texto sugere que essa organização é uma fachada. O que essa dicotomia esconde, afinal? Ela esconde o que o texto chama de seu profundo viés sociológico. Quando a gente bota uma lupa crítica nessa divisão, como a fonte propõe, a estrutura toda começa a tremer. O que aparece é um preconceito muito forte de classe, de gênero e principalmente etnocêntrico. Entendi. O termo baixa magia nunca foi só uma descrição neutra. Ele funcionou como uma etiqueta para desvalorizar as práticas de grupos que não pertenciam à elite cultural europeia. E como esses preconceitos aparecem na prática? Vamos por partes. O de gênero, por exemplo. Esse é um dos mais nítidos. A alta magia, com seu foco no texto, no racional, no controle, foi historicamente associado ao masculino. A figura é o mago, o sacerdote. Certo. Já a baixa magia, mais ligada à intuição, ao corpo, à natureza, às tradições orais, foi associada ao feminino. A bruxa, a benzedeira, a parteira, é um reflexo da estrutura patriarcal que sempre valorizou a mente em detrimento do corpo, né? O logos masculino acima da intuição feminina. E isso leva direto à caça às bruxas, imagino. A bruxa era praticante da magia popular, que foi demonizada, enquanto o mago era o estudioso, o filósofo. Exatamente. A mesma prática, dependendo do gênero e da classe social de quem executa, podia ser a sabedoria divina ou o pacto com o diabo. E essa mesma lógica se aplica ao viés colonial, que talvez seja o mais pesado de todos. E como ele funciona? O ocultismo europeu dos séculos XIX e XX usou essa classificação como uma arma cultural. Serviu para olhar para as tradições riquíssimas de outros povos e simplesmente rotulá-las como inferiores. O nosso texto fonde é bem explícito nisso. Ele diz que rituais de tribos ditas primitivas e de cultos afro-americanos em geral eram sumariamente jogados na caixinha da baixa magia. A classificação deixou de ser sobre a intenção do ato mágico e passou a ser sobre a cor da pele do praticante. É impossível não pensar no Brasil agora. Essa lógica foi e ainda é muito aplicada aqui. O texto chega a abordar o nosso contexto? Vai direto na ferida. Aponta como a associação histórica entre magia negra e termos pejorativos como macumba. Usados de forma ignorante para falar de umbanda, candomblé. Exatamente. Essa associação é uma herança direta do nosso passado escravocrata. Era uma ferramenta do projeto colonial para demonizar a espiritualidade do outro, do africano escravizado, e afirmar a suposta superioridade da cultura europeia. Então, a conclusão da análise é demolidora. A tal distinção entre alta e baixa magia não é bem uma categoria esotérica, mas sim uma categoria sociológica de poder. É exatamente essa a conclusão. Ela funciona como uma tecnologia de distinção social, uma ferramenta para criar hierarquia. A complexidade, a necessidade de estudo, o elitismo da alta magia serviram como um grande filtro social. Um filtro que não só definia quem podia ser um mago de verdade, mas que também desvalorizava ativamente qualquer prática que não coubesse nesse molde europeu, branco, intelectual e masculino. Uau! Então, o que a gente começou vendo como uma simples classificação de práticas, na verdade, se revela um mecanismo de poder cultural super sofisticado, cheio de preconceito histórico. A gente sai de uma discussão sobre grimórios para uma sobre colonialismo. Precisamente. A análise mostra que a intenção do praticante, se é interna ou externa, é só a pontinha do iceberg. O que está submerso é como essa classificação foi usada para reforçar hierarquias sociais que já existiam.
A alta magia virou um clube exclusivo para a elite. E a baixa magia virou um rótulo para tudo aquilo que essa elite temia ou desprezava. Exatamente. Isso deixa a gente com uma reflexão final muito poderosa. O texto que a gente usou de base se propõe a usar essa estrutura para analisar o fenômeno da incorporação mediúnica. Mas depois de expor todos esses vieses, de desmontar a neutralidade da ferramenta, fica uma pergunta no ar. Uma pergunta inevitável. Se essa dicotomia clássica entre alta e baixa magia é tão contaminada por preconceitos, será que ela é a ferramenta certa para analisar fenômenos de outras culturas, como os das religiões afro-brasileiras? Ou será que, ao tentar encaixar a riqueza do candomblé ou da umbanda nessas caixinhas europeias, a gente não estaria, mesmo sem querer, perpetuando essa mesma lógica colonial? É uma questão fundamental. Talvez, para entender de verdade essas práticas, a gente precise primeiro ter a coragem de jogar a régua fora e criar novas formas de olhar. Formas que não carreguem o peso desse passado.